Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como calcular, né, o real consumo do cliente, né, pela conta de energia, né, devido ao fator que muitos clientes desconhecem, que é o alto consumo, né. Vou pegar dois exemplos aqui de conta de um cliente, certo? E vou mostrar para vocês como calcular. Bom, esse aqui, né, é o print de uma conta de um cliente, certo? E o que muitos clientes conhecem é o alto consumo, certo? E o que é o alto consumo? Então aqui nessa colinha que eu deixei aqui, né, já escrito aqui na conta, o alto consumo nada mais é do que a geração menos a energia injetada, certo? Essa aqui é uma conta aqui de um cliente meu, aqui da CEMIG, né, em Minas Gerais. É a conta aqui referente, né, ao mês de novembro, né? Essa conta aqui, a data de leitura, né, a leitura anterior foi 6/10, a leitura atual foi 5/11. Então, se a leitura anterior foi 6/10, o valor, né, que a gente deve considerar aqui começa a contar a partir de 7/10, dia seguinte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no sistema, né? No caso aqui foi um sistema, esse cliente foi instalado 8 painéis e 2 microinversores da Roymares, 8 painéis de 450 e 2 microinversores de 1500, certo? Então a gente tem que ir lá no sistema da Roymares puxar um relatório, né? Se você ainda não sabe como é que puxa esse relatório da Roymares, vou deixar aqui na parte superior direita um link aqui, mostrando um vídeo que eu mostro, né, como faz para puxar esse relatório. Então você puxa esse relatório e pega a data de geração, a geração, né, do dia 7/10 até o 5/11, para a gente calcular aqui quanto foi a energia gerada nesse período, certo? Aqui nesse gráfico, o gráfico que a gente tem aqui nessa tela aqui, então aqui eu puxei esses dados. Se a gente ver aqui, exatamente esses dados aqui, que está destacado aqui, ó, né? 7/10, né? Tá dia 31, e depois de 1/11 até o 5/11, certo? Então, puxei esses dados aqui, tá aqui, deu 446 kWh, certo? Então, coloquei aqui, geração 446 kWh, né? Fonte, a plataforma Roymares. E aí a gente calcula o alto consumo. Então o que é o alto consumo? É a geração menos a energia injetada. Bom, a geração eu acabei de calcular aqui, né? Somei lá pela plataforma da Roymares. 446 kWh, tá aqui. E o que é a energia injetada? A energia injetada está escrita aqui na conta, ó. É a segunda linha aqui, né? Vem discriminada aqui. Então nesse mês o cliente injetou 337 kWh. Então está aqui, 337 kWh. Então sobrou 109 kWh, que foi o alto consumo, né? Então, o alto consumo, ele é a energia que é consumida durante a geração, né? Então a energia já está sendo gerada e já está sendo consumida ali pelas cargas que existem junto, né, ao sistema fotovoltaico, na mesma rede. Então essa energia não passa pelo medidor, só vai pelo medidor, que vai ser contabilizado aqui na conta, a energia injetada, certo? Pois bem, calculamos o alto consumo. E agora a gente vem calcular o real consumo do cliente. Qual que é o real consumo desse cliente? É o 109 kWh, que é o alto consumo, e mais os 238 kWh, que é o consumo que foi contabilizado pela CEMIG, certo? Então, o real consumo desse cliente, né, nesse mês aqui de novembro, foi 347 kWh, certo? E aí, esse cliente ainda aqui manteve um saldo aqui, né, de 341 kWh. Né? Observe que nesse mês aqui, a energia injetada foi maior que a energia consumida, certo? Ele produziu mais energia, né, do que consumiu, certo? Ele produziu 446 ao todo e consumiu ao todo 347. Certo? Pois bem,
Agora vamos analisar aqui a conta de dezembro, que foi a conta seguinte desse cliente. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse cliente me questionou se a contabilidade aqui, né, da CEMIG estava certa, o que estava acontecendo, né? Porque ele notou aqui que injetou menos energia, né? Então eu queria saber o que estava acontecendo. Né? Aí eu respondi para ele, não, vou analisar sua conta aqui e eu te retorno. Mas na maioria desses casos o consumo sempre aumenta, né? A gente vai fazer os mesmos cálculos aqui e vamos chegar a essa conclusão. Então aqui, né, o período aqui de leitura foi de 6/11 até 3/12. Então esse teve um consumo aqui, né, uma geração, desculpa, de 454 kWh, né, pela plataforma Roy Miles. Mais uma vez, eu fui lá na plataforma da Roy Miles, né, verifiquei lá o consumo, né, tirei um relatório da geração, né, nesse período, certo? Exportei aqui, né, para uma tabela e fiz a soma aqui, né, para calcular qual foi a energia gerada nesse período. Então 454 kWh. Pois bem, o autoconsumo, né, a gente calcula aqui, né, a geração menos a energia injetada. Então 454 menos 253. Lembrando que o 253 veio daqui, né, da segunda linha aqui, energia injetada nesse mês. Então ele teve 201 kWh de autoconsumo. Consequentemente, o consumo real dele foi os 201 mais os 290 que está aqui na conta, né, que é o consumo calculado pelo relógio da CEMIG. Então o consumo desse cliente foi de 491 kWh, certo? E repara o seguinte, que apesar desse cliente ter consumido mais do que gerou, né, o 491 é maior que 454, como esse valor foi menor do que os 50 kWh, que é a taxa de disponibilidade para o bifásico, né, ele apenas pagou esse valor de referente a 50 kWh. Não foi lançado mão aqui para pegar o saldo, né, o saldo que ele tinha aqui na conta. Não foi lançado mão desse valor aqui que sobrou aqui, né, dessa diferença, para fazer essa compensação, porque o saldo né, de geração, esse saldo que tem aqui, ele não pode ser usado para compensar a taxa de disponibilidade, né? E como o valor dessa diferença aqui que ele consumiu a mais foi menor que os 50 kWh, que é a taxa de disponibilidade para o bifásico, não foi lançado mão aqui então do saldo atual de geração dele, entendeu? Então se a gente comparar com a conta de novembro, olha lá, o saldo atual de geração ficou o mesmo, 341, certo? E aí, né, conforme eu mostrei para vocês agora há pouco, né, eu fiz essa planilha aqui então para fazer o acompanhamento do cálculo desse cliente, né? Esse é um cliente, a instalação é recente, né? Tá com 3 meses aí de conta fechada. Então eu peguei, fiz esse cálculo aqui e aí gerei esse gráfico aqui para ele, né? Que esse gráfico aqui é basicamente essa coluna aqui azul, a geração, e a coluna aqui o consumo, o saldo, né? E fazendo uma menos a outra, né? A geração menos o consumo, a gente tem o saldo aqui que mostra aqui, né, que no mês de dezembro o saldo dele ficou negativo, né? Ou seja, ele consumiu mais do que gerou, né? Em gráfico, né? Vendo em gráfico, a gente tem esse gráfico aqui. E esse gráfico mostra exatamente isso, né? A barra vermelha aqui, né, que é o consumo, foi maior que a barra azul aqui, né, a geração, né? Eu fiz esse gráfico também aqui numa tela maior, pronto. Então aqui o consumo, né, está maior do que 491 nesse mês, foi maior que a geração, certo? Então a gente repara que o consumo dele em relação ao mês passado, novembro, foi bem maior, né? Ele passou de 347 para 491 kWh. Então realmente o consumo dele aumentou, né? Então é isso, pessoal, né? Esse vídeo aqui eu mostrei para vocês, né, como fazer a análise, né, da conta do cliente e calcular o real consumo desse cliente, né? Porque, mais uma vez frisando,
na conta da concessionária, no caso aqui a CEMIG, né, e nenhuma conta, aliás, vai mostrar o valor do autoconsumo, certo? Só vai mostrar a energia consumida que foi marcada pelo relógio. O autoconsumo, frisando novamente a definição, né, é a energia que é consumida no momento que ela foi gerada pelo sistema fotovoltaico. Então, no momento que o sistema fotovoltaico está gerando aquela energia, ela foi consumida, certo? Esse é o autoconsumo. E o que vai para o relógio, como energia injetada, né, para ser contabilizado pelo relógio, é apenas o excedente, né, dessa diferença, né, que é a geração menos o autoconsumo, certo? Então, com isso, a gente consegue calcular aqui, né, fazendo a geração menos a injetada, a gente tem o autoconsumo, certo? E consegue mostrar para o cliente qual que é o real consumo dele, para ele ter noção aqui do real consumo dele, né? Olhando por essa conta aqui, o cliente acharia, meu consumo foi 290 kWh. E não foi, porque tem um alto consumo. Então, o real consumo dele é 491 kWh. Então, você fazendo esse acompanhamento, né, mês a mês para o seu cliente, né, ele consegue ter um melhor controle, né, da energia que ele está produzindo e que ele está consumindo. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo aí, já deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E valeu, um abraço, até mais.